Fala galera, você está no canal Depois do Pódio e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como primeira análise barra review aqui do canal, eu estou trazendo para vocês a análise do livro Lewis Hamilton, a biografia escrita por Frank Worrell, eu espero ter acertado a pronúncia do nome do autor, né, que é um livro que traz justamente detalhes da vida do heptacampeão Lewis Hamilton, né, desde sua vida ali, né, inicial ali, os primeiros anos nas categorias de base, passando até a chegada na Fórmula 1, suas disputas mais variadas dos seus 7 títulos e, claro, detalhes da sua transferência para a Ferrari. Né, o livro que foi lançado, se eu não me engano, no início de 2025 ou no final de 2024, eu não tenho certeza. Mas, enfim, está disponível aí em vários sites ou lojas físicas que você pode estar procurando também para estar adquirindo a sua cópia do livro Lewis Hamilton, né, a biografia escrito por Frank Worrell. Eu já queria começar essa análise desse livro justamente para quem é este livro de fato, né? Qual é o público-alvo dessa biografia do Lewis Hamilton? Eu diria que para você que é fã de Fórmula 1, né, e quer saber um pouco mais dos detalhes a respeito da vida pessoal do Lewis Hamilton, né, toda o background da sua família, né, seus primeiros anos ali nas categorias de base, como foi sua chegada na McLaren, suas disputas ali com o próprio Fernando Alonso, depois posteriormente, né, a sua ida para a Mercedes e, claro, seus mais variados títulos conquistados, né, pela Mercedes, tanto de pilotos quanto de construtores também. Esse livro é um livro interessante, é um livro bacana, te dá detalhes, te conta um pouco mais da vida, né, e das histórias ali, além de algumas polêmicas, né, envolvendo o Lewis Hamilton. Para você que é fã do piloto, né, você que gosta do Lewis Hamilton, tem ele como seu piloto favorito na Fórmula 1, leitura obrigatória. Né? Acho que fica até um pouco redundante assistir essa análise, né, justamente porque é um livro obrigatório. Para você que é fã do Lewis Hamilton, você tem que ler esse livro. É um livro muito bom, dá muitos detalhes, dá muita riqueza, né, de detalhes ali em relação a toda a vida dele, né? Certo que ele ainda está entre nós, né, obviamente, né, então ainda tem muita coisa para ele viver, a gente espera, dentro da Fórmula 1, mas é um livro muito bom. Para quem é fã de Fórmula 1, eu recomendo a leitura. Para quem é fã do Lewis Hamilton, é uma leitura obrigatória, não tem nem o que se discutir. Mas eu tenho alguns pontos, né, a trazer nesse livro em questão. Até a primeira metade dele, onde passa ali, né, contando um pouco mais da história do avô, do pai, né, todos os pontos ali relacionados à vida que eles tiveram, né, os sacrifícios que o pai teve que fazer para poder conseguir colocar o Hamilton no kart e ir correndo nas categorias de base, né, no kart ali, subindo, né, escalando, os primeiros contatos ali com a própria McLaren, né, com o Ron Dennis, todo mundo sabe que o Hamilton era um protegido do Ron Dennis, e todos esses detalhes, né, até a chegada ali à McLaren, em seu primeiro ano na Fórmula 1, para mim o livro é impecável, né, muito bom, tem uma riqueza de detalhes muito boa, a narrativa, a forma como o livro é estruturado nessa primeira metade é muito bacana, né, e em nenhum momento você se sente perdido ali em relação às informações que são jogadas para você. Então nessa primeira metade do livro eu não tenho nenhuma crítica a ser dita, né, é muito bom o livro. Quando chega na segunda metade, aí me pega um pouco alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês. De começo, eu não sei qual é a nacionalidade do autor desse livro, eu imagino que seja britânico, mas, independente disso, o livro, por se tratar de uma biografia do Lewis Hamilton, ele tende a exaltar um pouco demais os feitos do Lewis Hamilton e descartar um pouco os feitos de outros pilotos. O que eu quero dizer em relação a isso? Todo mundo sabe aqui, né, não é segredo para ninguém, que Lewis Hamilton, em questão de números, é o maior piloto da história da Fórmula 1. Tem os mesmos 7 títulos que o Michael Schumacher, porém tem mais vitórias, mais pódios, mais poles, né, vários recordes que até hoje, né, mesmo com a ascensão do Verstappen, o Hamilton ainda, né, é o detentor de muitos recordes dentro da Fórmula 1. E em questão de números, ele é o maior. Não confundir com o melhor. Com o melhor, aí a gente tem os debates. Hamilton, Schumacher, Senna, que é o meu, né, para mim é o melhor piloto de todos os tempos. Mas enfim, né, em questão do melhor existe o debate.
em questão de ser o maior na parte de números, objetivamente, o Lewis Hamilton é o maior de todos. Entretanto, chega na segunda metade do livro, que é quando começa os primeiros anos dele na McLaren, em especial a batalha que ele teve com Alonso, e aí você sente a parcialidade do autor do livro em querer aumentar os feitos do Hamilton, né, limpar um pouco mais a imagem dele e descredibilizar, né, outros personagens da Fórmula 1, ou então diminuir os feitos. E aí são pontos que eu acho um pouco mais, né, quando a gente olha de uma forma mais neutra, mais parcial, me incomodou um pouco. O que eu quero dizer? Você pega ali onde o autor fala a respeito da briga dele com o Fernando Alonso, né? A gente sabe que esse primeiro ano do Hamilton, né, dentro da McLaren, em questão de companheirismo de equipe, foi terrível, né? As brigas que ele teve com o Alonso ali na sua primeira temporada na Fórmula 1. E o autor ele acaba passando um pano para cima do Hamilton e coloca como se o Alonso fosse o único culpado desse relacionamento. Claro que o Alonso ele tem mais responsabilidade, vamos dizer assim. Mas isso não tira o fato de que o Hamilton também contribuiu um pouco para essa briga acontecer, né? Isso aí é fato. Então o autor, por se tratar de uma biografia do Lewis Hamilton, imagino eu, ele tende a passar um pouco mais o pano em cima das coisas que o Hamilton faz e descredibiliza muito mais do que precisa, né, os outros pilotos, seja companheiros de equipe, rivais de outras equipes. Para mim, o ponto que mais chamou a atenção aqui foram dois alemães, olha só, o próprio Vettel e o Nico Rosberg. O autor coloca que o Vettel, né, claro que isso eu estou fazendo um resumo de tudo que ele falou dentro do livro, mas ele coloca que o Vettel sempre esteve um degrau abaixo do Lewis Hamilton, mesmo quando ele estava na Red Bull, o que não é tanto o caso. Vettel ganhou 4 títulos seguidos, só que o autor do livro coloca que isso só se deve ao fato porque o Vettel tinha o melhor carro, e que o Hamilton tinha um carro muito pior, que se o Hamilton tivesse um carro nas mesmas condições que o Vettel tinha, o Vettel jamais seria tetracampeão. E isso para mim é um pouco, vamos colocar um termo brasileiro, paia. Cara, dizer que o Vettel foi tetracampeão do mundo só porque ele estava dentro de uma Red Bull é um pouco complicado de se dizer. Até porque você pode ter o mesmo argumento e falar que o Hamilton só ganhou 6 títulos dentro da Mercedes porque ele tinha o melhor carro. Só que quando você vai com esse pensamento pro livro, o autor, de novo, ele dá aquela diminuída. Não, o Hamilton é o melhor piloto de todos os tempos, ninguém é melhor do que o Hamilton. E isso me incomodou um pouco no livro. De novo, eu não discuto os números. O Hamilton é o maior piloto de todos os tempos. Agora, dizer que os 4 títulos do Vettel foi só porque o Vettel tinha o melhor carro, as próprias temporadas do Vettel não coloca isso à prova. Quem não lembra de 2010? 2012? Foram batalhas difíceis, né? O Vettel ali, até o final, ele teve que lutar para poder conseguir os seus títulos, né? Claro que em outras temporadas foram temporadas mais tranquilas, mas ainda assim tinha briga, tinha batalha. O Vettel não ganhou os 4 títulos dele com uma margem muito grande, igual o próprio Hamilton ganhou em certos anos na Mercedes. Vocês entendem o ponto que eu quero trazer? Ele coloca que o Hamilton ganhou 7 títulos porque ele é o melhor piloto. E que quaisquer outros pilotos que tenham ganhado os títulos nos anos que o Hamilton estava correndo, não, é porque eles tinham um carro muito superior e o Hamilton estava com um carro ruim. E não é bem assim. E se eu falei do Vettel, cara, o Rosberg para mim é inacreditável. A temporada de 2016 é resumida em exatas 2-3 páginas. É quase como se fosse uma nota de rodapé ali, né? Dizer que, em 2016 o Rosberg fez o impossível e conseguiu ganhar o título. Mas vamos pular para 2017. Porra, cara, só essa história daria, por mim, uns 3-4 capítulos inteiros. Ele foca muito mais na batalha dele com o Alonso do que com o Rosberg, né? Claro que o primeiro e o segundo ano do Hamilton na Mercedes, em que ele foi campeão, 2015, 2014 ele não chegou a ganhar o título, mas em 2000, não, que isso,
Tô viajando aqui. 2013 ele não ganhou o título, mas 2014, 2015 ele ganha o título. Ele dá, né, o autor ele coloca ali, fala como foi essa adaptação dele dentro da Mercedes, né, os primeiros anos ali de glória e tudo mais, onde ele teve certas batalhas com Rosberg, mas ele se saiu superior. Quando chega em 2016, onde você espera que o autor vai dar uma certa importância, né, vai dar alguns capítulos para essa temporada, da mesma forma que ele deu para a temporada de 2007, quando ele chega na McLaren, né, a briga dele ali com o Alonso? Não. Por quê? Porque o Rosberg ganhou? Não sei. Né? Mas o livro, ele, como eu falei, essa parcialidade do autor em cima das temporadas onde o Hamilton foi vencedor, foi campeão, e quando ele perdeu, as justificativas são porque o outro piloto tinha um carro 1 milhão de vezes superior, ou então simplesmente 2 páginas, o Rosberg venceu a temporada, mas é isso aí. Fica um pouco chato, né? Para mim é a crítica que eu tenho em cima desse livro, em questão de pontos negativos, é essa segunda metade. Essa parcialidade demais para o Lewis Hamilton, que ele não precisa disso. O Hamilton é um multicampeão, seus feitos falam por si só. Os números que ele tem, os recordes que ele quebrou, a quantidade de vitórias, de títulos, de feitos na pista. O Hamilton não precisa que sejam exagerados os seus números e sejam descredibilizados os feitos de outros pilotos. Eu não preciso, acho que nem entrar no tema aqui de 2021, né, que o livro fala um pouco, ele se dedica um pouco mais a simplesmente dizer que o Michael Masi estragou o campeonato do Hamilton, o campeonato foi jogado fora, ele foi roubado, o 8º título era do Lewis Hamilton. Eu posso até trazer um vídeo depois para falar somente sobre Abu Dhabi, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Mas vocês entendem? O ponto que eu quero chegar é essa parcialidade em cima do Lewis Hamilton, que ele não precisa disso. Mas essa parcialidade, especialmente na segunda metade do livro, é o que me tira um pouco da biografia, né? O fato de que ele pinta o Hamilton como um cavaleiro na armadura branca, né? E todos os outros personagens da Fórmula 1 são vilanescos, são os inimigos, né? E só o Hamilton que merece toda a glória. Te tira do livro. É algo que eu estranhei a princípio e depois eu pensei, é um livro para falar da biografia do Hamilton, né? É para dar a versão um pouco mais limpa para o Hamilton. Mas para quem não é tão fã assim do Hamilton, né, ou está buscando uma história mais neutra, mais imparcial, não vai encontrar nesse livro. Ele tende a puxar um pouco mais a sardinha pro lado do Lewis Hamilton. Mas de toda forma, né, o livro termina contando um pouquinho mais ou menos de como foi esse último ano do Hamilton na Mercedes e a sua ida para a Ferrari, né, que era um sonho, que né, era dos objetivos de vida dele, né, correr pela Ferrari. O livro termina, né, obviamente, antes da temporada desse ano começar. Sabe-se lá o que o autor ia falar desse primeiro ano dele de 2025, né, no cavalinho rampante, né, mas enfim. De toda forma, mesmo, né, com essa segunda metade do livro, pendendo, né, para o lado do Lewis Hamilton em certas coisas que eu acho que não precisava, o livro não precisava de toda essa parcialidade para cima do Hamilton, ainda assim é um livro muito bom, é uma leitura muito boa. De novo, para quem é fã de Fórmula 1, né, quem gosta do esporte, do automobilismo, dos carros, né, das equipes, das histórias das temporadas e tudo mais, é um livro bom para se ler. É um livro bacana para se ler, eu recomendo. Para quem é fã do piloto, se torna uma leitura extremamente obrigatória. Eu vou deixar no link aí na descrição, né, alguns locais onde você pode estar comprando esse livro. E para quem já leu, né, quem já teve a oportunidade de ler a biografia do Lewis Hamilton, escreve aí nos comentários qual a sua opinião a respeito desse livro, se você gostou, se você não gostou, se você concorda comigo, se você discorda de mim, utilize o espaço dos comentários para estarem dando as suas opiniões. Mas enfim, pessoal, essa é a minha análise / review da biografia de Lewis Hamilton, escrito por Frank Worrell. Eu espero ter pronunciado o nome dele corretamente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal depois do pódio, caso ainda não seja inscrito.
Mais uma vez, utilizem o espaço dos comentários para estarem dando as suas opiniões a respeito do livro, a respeito desse vídeo, né, e tudo mais. E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. E já lembrando para vocês que a próxima análise que a gente vai trazer aqui, o próximo livro que eu espero estar trazendo para vocês em breve, Ayrton, né, o Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues. Eu já li esse livro uma vez, ele é muito bom, é um livro muito bom, mas para fazer um vídeo, para fazer uma análise, uma review novamente, obviamente eu vou ler de novo, né? Vou ter que ver, deixa eu ver aqui, mais de 473 páginas, mas eu vou ler, eu me comprometo aqui a trazer uma análise desse livro aqui também. Por hora, fica aí a biografia de Lewis Hamilton, escrito por Frank Worrell. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no mais aí, nos vemos na próxima live ou também no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. He is number one. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton.